Olá, sejam todos muito bem-vindos à Universidade do Gerente. Neste vídeo, nós vamos conversar sobre planejamento estratégico, sobre ter estratégia, tanto para empresas quanto na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. E para isso, nós vamos conversar com um grande amigo, consultor empresarial, Rafael Lucchesi. Rafael, seja bem-vindo à Universidade do Gerente. É um prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu, Zé Júnior. A gente está se devendo esse encontro já há um tempo, né? A gente se conhece desde o Sebrae, quando você trabalhava lá, eu também já trabalhei no Sebrae, a gente faz um trabalho longo aí. E vamos aqui discutir um pouquinho de estratégia, passar um pouco dessa experiência nossa, né? Para ver se a gente consegue ensinar alguém, para dar algumas dicas interessantes para alguém, que seja produtiva a nossa conversa. Verdade, Rafael. Tenho certeza que vai ser muito produtiva, sim, essa conversa. Já tem um tempo, realmente, que a gente combina de gravarmos um vídeo juntos, né? E o tempo foi passando e nós ainda não fizemos. Nos conhecemos há muito tempo, né? Pelo Sebrae, pela atuação profissional, já atuamos juntos em várias empresas, em vários projetos, e é para mim, para todos nós aqui da Universidade do Gerente, um prazer e uma honra recebê-lo aqui, ainda mais para conversar de um assunto de extrema importância e que eu reconheço a sua especialidade, a sua competência nessa área. Então, Rafael, para começarmos a conversar sobre planejamento estratégico, sobre estratégia, né? Afinal de contas, o que é estratégia e qual que é a importância de termos estratégia nas nossas empresas, independente do tamanho, do porte ou do segmento da empresa? Bom, quando a gente fala em ter uma estratégia, né, Zé Júnior? Vamos dizer assim, imaginemos, por exemplo, que no ano que vem, a gente sabe, por exemplo, que tem que pagar em janeiro IPTU, a gente sabe que tem que pagar o 13º, férias, né, para funcionários, que a gente tem que pagar uma série de despesas e geralmente a receita cai nessa época do ano. Isso vai acontecer em janeiro e acontece todo janeiro, tá certo? Só que tem muitos empresários que, quando chega em janeiro, ficam apertados e reclamam que janeiro é difícil. Mas você sabe, desde sempre, que janeiro vai ser difícil. O que é ter estratégia? É você se preparar para um cenário. Você sabe mais ou menos como aquele cenário vai acontecer, então você já trabalha desde já tentando se remediar para que você não seja pego com a calça na mão quando o problema que está mais do que previsto acontecer. Isso é um pouco de ter pensamento estratégico. Uma outra analogia que a gente pode fazer, a gente vai fazer uma viagem e a gente sabe que essa viagem tem 600 quilômetros, tá certo? Você vai viajar com a família. Você tem que prever que vai ter que parar no meio do caminho. É interessante que você olhe para o mapa, né? Que você procure identificar quais os melhores caminhos, se vai chover, se não vai chover. Então, fazer essa análise do que pode acontecer e se prevenir vai te fazer chegar com muito mais tranquilidade e segurança onde você quer. Então, isso é ter pensamento estratégico, né? É você ter a capacidade de olhar para frente um pouco, entender o que você quer, para onde você quer chegar, quais os problemas você pode enfrentar no caminho e, desde já, tomar algumas decisões para te facilitar chegar onde você quer. Então, é um exercício de se preparar para o futuro e um exercício também de construir esse futuro, né? Porque a partir do momento que eu tenho a meta, que eu tenho o objetivo, que eu sei aonde eu quero que a minha empresa, que a minha organização esteja daqui a um ano, daqui a 6 meses, ou daqui a 5 anos, independente aí o prazo, eu posso, desde hoje, começar a desenvolver ações para que eu atinja esse objetivo, correto? Exatamente. Esse é o outro lado da estratégia que é perfeito, a sua lembrança, né? Futuro, a gente não prevê futuro, mas a gente pode criar um futuro desejado, concorda? Porque, Concordo. assim, se eu quero ser médico, eu tenho que me preparar para ser médico desde já, entender as dificuldades que eu vou ter no meio do caminho, um vestibular ou um Enem um pouco mais concorrido, então vou ter que me preparar um pouco mais, saber quais são as áreas que eu tenho que ter mais afinidade ou não, né? Então, essa é a pegada. Então, quando a gente sabe o que quer, também é mais fácil traçar a estratégia, né? Uma coisa que eu falo muito é o seguinte,
para que a gente trace estratégias, a gente tem que ter na mão informações qualificadas. Se a gente não tiver informações de qualidade na mão, a gente vai traçar a estratégia baseada em dados que podem nos levar para caminhos errados lá na frente. Esse é um outro ponto fundamental quando a gente pensa em estratégia, né? Então, isso vale para a gente como pessoa e negócio. Eu observo muito essa dificuldade nas empresas, em especial empresas de micro porte, de pequeno, até empresas de médio porte mesmo. É conseguir ter os dados organizados de forma que gere a informação e que gere a tomada de decisão. Eu vejo muito, Rafael, duas situações muito específicas. Uma é a empresa ter dificuldade de gerar os dados, gerar as informações. Quando gera-se um relatório, aí vem a dificuldade da credibilidade, realmente confiar no que está saindo ali, né, no relatório. E a outra grande dificuldade é a própria direção da empresa ou da gerência da empresa em tomar decisão com base naquelas informações que estão ali. Até mesmo a questão da interpretação daquelas informações para a tomada de decisão. Como é que você vê isso? O que você tem enfrentado aí pela consultoria, por esse Brasil todo? A grande dificuldade mesmo no trabalho é você ter informação qualificada, né? Por exemplo, José Júnior, quando a gente chega numa empresa, praticamente todas as empresas têm no mínimo um sistemazinho para tirar nota fiscal. Correto. Mas aí quando você vai olhar o sistema, ninguém lança nada lá dentro, né? Quando você tem sorte, você encontra uma micro, pequena empresa que tem algumas planilhas em que eles registram lá o seu faturamento. Mas é muito frustrante para mim, por exemplo, né, quando você pergunta para um empresário assim, quando você faturou mês passado? Ele fala assim, peraí, eu acho que foi tanto. Aí ele começa a levantar alguns números, tem que ligar para o contador, aí ele não emite nota de tudo, ele não sabe nem quanto faturou. Aí fica difícil, né, tomar a decisão. Aí a gente tem que fazer todo esse levantamento para a gente começar a ter na mão alguma informação. É muito comum mesmo. Nós estamos falando de dados financeiros, quiçá dados de mercado. Verdade. Né? Quais clientes de consultoria que você tem que tem organizado o banco de dados sobre seus clientes? É muito pouco mesmo. E aí, Rafael, eu quero fazer uma outra observação. Às vezes, é muito comum, na hora que você precisa dos dados que não tem, o software de gestão ser demonizado em função disso. A empresa não tem os dados, não tem informação porque não tem o software. Aí vai para aquela de trocar software de gestão, que para mim é um parto absurdo você trocar um software de gestão de uma empresa. E, historicamente, tem alguns clientes que eu observo que eles estão no terceiro, quarto, até quinto software de gestão. E, na verdade, a falha é da própria empresa. A empresa não lança os dados no software. E depois acaba colocando a culpa no software e quer trocar o software. E cada vez que troca o software, eu vejo isso como um parto muito grande, porque perdem-se muitas informações quando troca o software também. É verdade, né? Trocar de software é uma dor, né? Então, assim, é um custo que você tem gigante, né? Que não é só, às vezes você está pagando para um software, tem empresa que fala assim, eu pago R$1.000 de mensalidade aqui, mas eu estou com um software aqui que custa R$600. O custo de migração é muitas vezes maior, às vezes, né? Mas isso faz também com que a empresa fique com software, às vezes, porque tem software que, de fato, ele gera relatórios ruins. Eu não digo que isso é uma culpa das empresas de software especificamente, porque a legislação hoje ela é tão complexa que para você estar ok com a legislação, para ter o seu software validado, você tem que ficar atendendo a tantos detalhes de legislação tributária que isso vira uma confusão, né? Então, os softwares são muito bons de operar, às vezes, a questão legal, mas eles te geram relatórios de que se o cara ele não tem, se o empresário não tem uma capacidade boa de análise de números, ele vai ter alguma dificuldade mesmo. Esse é um problema que eu percebo também. Sabe? Verdade. Mas tem softwares muito bons e a subutilização de software, a falta de lançamento de dados, aquela rotina de lançar dados, de fato, isso é um grande problema. Aí, na hora que você precisa tirar informação, você não tem informação bacana ali, aí tem que fazer tudo do zero, e aí faz você trabalhar muito com achismos, né? Isso não é legal.
O que mais precisa para a gente ter uma implantação de uma estratégia, ou minimamente uma estratégia na nossa empresa? Basicamente assim, né? O que tem acontecido ultimamente é que a gestão tem evoluído, né? Então, algumas ferramentas de gestão têm trazido possibilidades da gente pensar mais de acordo com a nossa realidade. Antigamente, quando a gente falava de planejamento estratégico, você se lembra da época dos planos de negócio, né? Então, assim, as Sim. empresas tinham que ter um plano de negócio, fazia análises super rebuscadas, de busca de números, aquela dificuldade nossa de buscar números. E no primeiro dia que você colocava a empresa para funcionar, aquele plano de negócio já ia por água abaixo, né? E hoje em dia a gente tem ferramentas que ajudam a gente, né, a trabalhar com períodos um pouco mais curtos, né? Então, assim, as ferramentas de planejamento estratégico vieram evoluindo. Hoje tem uma que eu gosto muito, que é a OKR, né? Que trabalha, é um acrônimo de Objectives and Key Results, né? Que é Objetivos e Resultados-Chave, que basicamente é você definir o que você quer e você tem que trabalhar você define algumas metas, e a meta naquele sentido claro de meta, que tem que ter número, tem que ter prazo, alguma coisa que você tem que controlar, que se você controlar aquilo em termos de números, te mostra se você está caminhando ou não na direção daquele objetivo. Aí você traça algumas poucas ações, né? Então, assim, tem alguns conceitos básicos que trabalham por trás desse método OKR, que é: primeira coisa, você tem que ter gente engajada no processo, gente boa, gente preparada. Então, assim, traz a importância da gestão de equipe, de ter equipe certa. Você vê que para ter estratégia não basta só você ter um planejamento estratégico. A gente tem que ter uma empresa que tem, né? Toda vez que a gente fala de gestão, a gente está falando de que tem que estar tudo integrado, né? Outra coisa é que a gente tem que ter uma cultura de trabalhar por planejamento e disciplina de se trabalhar com planejamento. É muito comum você fazer um planejamento estratégico, fazer toda aquela coisa trabalhosa, o plano fica lindo e ninguém segue o planejamento, porque não tem a cultura de trabalhar com meta, não tem a cultura de trabalhar focado em objetivo, né? Olhando para aquilo que você pensou. Então, você pensa uma estratégia, mas não trabalha pela estratégia, trabalha só pelo feeling. E trabalhar com metas, trabalhar com números, ele tem um inconveniente para a equipe que ainda não está madura, né? O inconveniente é que ele aponta dedos. Os indicadores mostram onde estão os erros e o que precisa ser corrigido. Se a turma não tiver madura para lidar com isso, vira um caça-bruxas, né? Vira Exato. um querer colocar culpa um no outro. Então acaba jogando aquilo ali para baixo do pano, para a gaveta, para não ter que chamar atenção mesmo, e vai tocando, não é verdade? Aí tem uma outra característica interessante das OKRs que eu gosto, que é o princípio da transparência, né? Sim, sim. Transparência da gestão à vista. Não tem nenhum número fica escondido. Os números ficam expostos para todo mundo. Então, assim, se eu trabalho numa indústria, eu opero uma máquina, fica um gráfico na minha frente me mostrando o tempo todo os resultados que eu tenho de meta. Ele fica para mim. Eu não preciso ninguém me cobrar, o gráfico me cobra. E isso cria uma cultura com o passar do tempo, isso reforça um traço da cultura, né, o Rafael, que é o traço do feedback, que é o traço de dar o Isso, retorno, que é o traço de exato, apontar se está no caminho certo ou não, né? Isso é o que eu acho mais fantástico nas metodologias ágeis, né? É que ela exato. consegue tornar o feedback algo tão natural para que as pessoas possam ao tempo todo estarem ao tempo todo se corrigindo a rota e assim alcançando melhores resultados. Mas é importante a gente dizer também, né, que esse clima que se estabelece de feedback, ele tem que ser um clima positivo, né? Então, quando você tem uma equipe madura, a gente fala desde os gerentes, a gente tem que ter até um pouco de cuidado quando a gente fala de apontar dedos, né? Porque as pessoas, quando falam em apontar dedos, vem na cabecinha delas assim: você é culpado disso. Não, as pessoas têm que compartilhar responsabilidade por um resultado pactuado. Então, a gente trabalha toda a empresa em prol de um resultado. Quando algo está dando errado, a gente tem que identificar aonde está o problema para melhorar. Então, assim, não são as pessoas, de fato, assim,
o grande problema. As pessoas elas têm que fazer parte da solução, né? E os processos, né? Isso é muito importante, né? Então, assim, além dessa transparência, desse clima positivo em torno do plano, das metas, né? As metas elas têm que fazer sentido. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Por que e como que a gente gera metas? Porque as metas são o desdobramento da estratégia. À medida que você define qual que é a linha estratégia, que é o caminho que você escolhe entre onde você está agora e aonde você quer chegar, que é seu objetivo, né? A gente estabelece metas como se fossem marcadores de referência para saber se a gente está, né, para nos guiar na direção lá daquele objetivo, né? Então, uma outra coisa interessante, além da transparência, dessa disciplina, para que a gente faça reuniões, para entender se o processo está certo ou não, onde a gente pode melhorar o tempo todo, porque nós temos algumas metas para atingir, né? É a gente focar no que importa. É muito importante a gente saber escolher. A gente tem que saber escolher aonde a gente vai colocar atenção. E essas escolhas são todas com base naquela análise dos números que nós fizemos. Então, é o seguinte, não adianta, por exemplo, nós analisamos o nosso demonstrativo de resultado, né? Se a gente, fazendo uma análise demonstrativa de resultado, ele mostra lá, olha, a gente está com um problema aqui no lucro operacional. Ou às vezes a empresa dá lucro e ela está dando lucro na hora do dinheiro, não está vendo. Então a gente tem que entender aonde que está tendo o problema e as metas com base na análise do resultado, porque a análise financeira, eu vi uma live que vocês fizeram, vocês, Marcos Fábio, fantástica, né? Tá, vocês falaram muito bem lá. Vou colocar o link aqui em cima, e aí quem quiser, quem ainda não tiver assistido, pode aproveitar, clicar aqui e assistir esse vídeo ao qual o Rafael está se referindo. É um vídeo muito interessante com o professor Marcos Fábio. Amigo nosso, né? O cara é um gênio, ele é um gênio, a capacidade didática muito bacana que ele tem. Mas é o seguinte, quando você é gerente, você tem que entender um pouquinho de números, porque as finanças da empresa elas vão te mostrar o que está acontecendo, né? Lá reflete os resultados, é como se fosse um termômetro. Lá faz um diagnóstico da empresa, né? Nas finanças. Então, entendendo aqueles números, você tem que entender, então, o porquê das metas, o porquê você está traçando aquelas estratégias lá. E aí, quando você entende, você tem que focar no problema. Bom, o problema está aqui. Então, é aqui que a gente tem que concentrar nossa energia. Resolveu esse problema, a gente parte para outro. Resolveu esse problema, a gente parte para outro. Sempre guiado por uma visão de futuro e por um objetivo que ele não é de longuíssimo prazo. A gente trabalha com cenários um pouco mais próximos, sabe? Que é um pouco mais próximo da realidade do brasileiro, principalmente, que a gente tem dificuldade de pensar em longo prazo, né? E por isso que eu tenho me apaixonado por esse modelo, sabe? Da OKR, que é um modelo ágil de planejamento. Fácil, ágil, né? E que você vê o resultado com mais rapidez também, né, Rafael? E principalmente pela flexibilidade que ele tem, né? Que é aquilo que você começou falando do plano de negócio. O plano de negócio, ele engessa muito também. Exatamente. Você fica um pouco preso a ele, correto? Exatamente. Vamos compartilhar aqui um modelo aqui de, por exemplo, uma DRE, só para a gente fazer uma... Então, Zé Júnior, vamos aqui um exemplo aqui de uma planilha, né? Isso aqui é um caso até real de um cliente meu. Só não vou falar o nome, né? Mas imagina aqui que a gente tem esse cliente, ele está com faturamento médio, está com problema financeiro, né? E a gente chamou para a gente poder dar uma olhada lá e a gente está trabalhando com eles na OKR, na base do planejamento, na base da OKR. Então, assim, eles estavam, nós medindo, fazendo a DRE deles, eles estavam com faturamento médio de 200 mil, um faturamento anual de 2 milhões e 400 e tal, né? Só que quando a gente vai analisando aqui a receita líquida, tira as mercadorias, que é matéria-prima, ferramenta, né, as despesas variáveis, ele tinha uma margem de contribuição de 85 mil, ou seja, de cada 200 mil que eles estavam vendendo, 85 mil era de o que estava sobrando para eles pagarem as despesas. Mas aí, quando você chega nas despesas fixas, que é custo pessoal, escritório, toda aquela estrutura que eles tinham, né? Vendendo ou não vendendo, tem que pagar,
eles estavam percebendo um lucro operacional negativo de R$17 mil. Quer E dizer, para para piorar, faturar 200 mil, ela já fica no negativo, né, Rafael? Já exato, está exato, pagando para trabalhar ali naquela situação. exato. Então, aí a gente vai chegar aqui depois no ponto de equilíbrio aqui, né, que a gente vai ver, Sim. porque é importante conhecer esses números, né? Se a gente não conhece os números, fica muito difícil a gente tomar decisão. Então, olha só, se a gente pega o lucro operacional negativo, ainda vê aqui que ele estava com uma despesa de quase 36 mil, quase 37 mil, além da operação, que é para pagar empréstimos bancários, essa empresa estava tendo um prejuízo mensal de R$54 mil. O que estava acontecendo? Eles estavam perdendo todo o patrimônio construído com 30 anos de empresa, tá certo? E eles já tinham até me procurado há 2 anos atrás, acharam que não valia a pena investir R$3 mil, R$3.500 por mês na consultoria e não quiseram. Aí agora a situação ficou bem mais complicada, eles chamaram e acabaram que eles perderam 2 anos, né, de ação corretiva aí que poderia ter colocado eles no outro patamar, né? Já O era para fato, estar com a situação bem revertida, né? E ainda está. exatamente. Porque eles tinham dificuldade de tomar decisão porque eles não sabiam quais eram os números, não sabiam como colocar os números. E tinha sistema, aquilo que a gente estava falando, um bom sistema, que se eles usassem todo esse sistema com, como é que fala? Com sabedoria, né? E usassem ele profundamente, provavelmente essas informações estariam lá gritando para eles quando eles conseguiriam ter tomado alguma decisão. Então, vamos olhar aqui. Tem um número aqui embaixo, que é o ponto de equilíbrio operacional. Como é que a gente vê isso daqui? O ponto de equilíbrio operacional você pega a sua despesa fixa, que é 103 mil, e divide pela sua margem de contribuição, que ela é de 42%. Então, se você fizer a conta aqui, 103 mil dividido por 42%, né? Você vai ver que você vai chegar aqui nesse valor de 263 mil. Tá certo? Então, assim, se eu quiser ter um lucro operacional zero, ou seja, não ter prejuízo aqui, eu teria que vender no mínimo 263 mil. Aí, quando você chega para a sua equipe comercial, estabelece uma meta de faturar mais do que 263 mil, a gente tem que pensar em faturar 300 mil, essa meta ela não é uma meta aleatória, concorda? Concordo, claro. E aí, o que a gente pode fazer para faturar 300 mil? Aí vem as estratégias. É assim que a gente define estratégia. A meta, ela tem um porquê de existir. E aí estão as estratégias, tá certo? O que mais que a gente poderia fazer, então, para reduzir prejuízo? Aqui, a gente pode ver que a gente pode tentar pegar o custo da mercadoria, que também está muito alto em relação ao faturamento. E aí a gente vai analisar matéria-primas e ferramentas. Quando a gente vai ver, um desperdício para fazer 3 peças gasta 5. Percebe? Aí a gente vai olhar para a lixeira está cheia de peças lá, e você pega uma barra, por exemplo, usinada, que cada uma custa lá, tem um custo lá de R$800, tem um balde com 30 peças daquela. E é ali que vai todo o dinheiro embora. Aí a gente vai para uma confecção, ali é o tempo de produção que está muito alto, não tem ninguém medindo o tempo de produção. O funcionário está tendo que andar demais para buscar matéria-prima para acabar determinado produto. O produto começou e não acabou até o fim. Enfim, em cada empresa, em cada setor, em cada setor econômico que a gente for, a gente vai achar algo, né, Rafael? Alguma possibilidade de Exatamente. melhoria, de ser mais eficiente nos processos produtivos, não é verdade? Até a negociação da matéria-prima, procurar fornecedores com matéria-prima mais barato, mantendo, obviamente, qualidade, enfim, tem N possibilidades para se fazer ali. O legal, quando você tem essa visão desses números um a um ali por linha, é que você tem ações para desenvolver, você tem mais de uma ação para desenvolver em cada uma dessas linhas que estão ali, não é, Rafael?
Exatamente. Então, por exemplo, eu já tive uma lanchonete, tá certo? E aí a gente tinha um faturamento lá na época, lá em torno de 30 mil reais. E a gente vendia refrigerante e era uma lanchonete de comida árabe. E vendíamos também comida árabe, né? E aí, quando nós fomos analisar, o refrigerante a gente comprava por R$ 1 e vendia por 1,30 na época. Aí você pegava e tinha suco de laranja, que você gastava 3 laranjas ou 4 para fazer um suco e vendia o suco por R$ 2. O suco te custava 30 centavos para fazer e você vendia por R$ 2. Olha a margem gigante que o suco gerava. E quando chegava o cliente para comprar a esfirra, para comprar o refrigerante, o que a gente fazia? O que a gente pode fazer para aumentar a nossa margem de contribuição? Vai um suco? Vai um suco? Sabe? É claro, você não oferece refrigerante, você oferece a opção do suco O primeiro. suco. Não é É a verdade? diferença é a diferença de perguntar, vai beber o quê? Para vai tomar suco de laranja ou de maracujá? Não é Exato. verdade? É a Aí tinha grande uma, diferença aí aí. tinha uma grande pegada por trás disso aí, que a gente já trabalhava com o conceito de vender saúde. Então, tinha os produtos que a gente falava que eram mais saudáveis, mais light, e que, coincidentemente, cara, eram os produtos que geravam maior margem. Então, a gente, além de vender saúde, a gente ainda trabalhava a questão de margem, né? De Verdade. contribuição. Quando você faz isso, por milagre, o dinheiro começa a aparecer, mas não, tem estratégia por trás. Tudo isso é estratégia, né? Sim. Então, quando a gente define algumas metas, quando a gente tem claro o que a gente quer e o que precisa ser feito, a gente acaba gerando um resultado que, se você faz de qualquer jeito, você nem percebe por que você está gerando prejuízo ou lucro, porque você não tem estratégia, você não sabe por que está fazendo aquilo, né? Essa é que é a grande pegada. E a outra coisa importante, né, para a gente poder definir estratégia, é conseguir fazer essa leitura de números, né? É, inclusive, Zé Júnior, se a gente for olhar aqui, a gente pode, se a gente for andar, você vê que esses resultados, né, eles vêm, a gente tem que fazer uma análise que a gente chama de análise horizontal, que é entender como está a evolução do número. Você pode comparar período por período do ano passado com esse ano, para saber se está evoluindo ou não, e dentro do próprio período, né, o que está impactando ou não. Isso tudo ajuda a gente a tomar uma decisão, né, com base em estratégia. Basicamente, era isso daí que eu queria rapidamente falar, né, sobre a importância de você ter números e informações para gerar estratégia. Então, Fantástico, assim, Rafael. só para a gente tentar deixar claro aqui, nós precisamos, para que a gente tenha um bom planejamento com base no OKR, né? Primeiro saber o que a gente quer ter um objetivo claro. Entender qual que é o resultado que nós precisamos atingir e que, através desses resultados, a gente sabe que, se a gente atingir, a gente vai caminhar na direção daquele objetivo. Aí a gente vai ter que escolher o que precisa ser feito. Para que a gente possa escolher o que precisa ser feito, aí tem que ter estratégia por trás. Quando a gente fala assim, nós vamos fazer isso tem que ser muito bem baseado. A equipe, quando você traz a equipe para discutir com você o que precisa ser feito, você está compartilhando o problema e compartilhando também a geração da solução do problema. Então, a transparência é fundamental, e é fundamental que você deixe a responsabilidade de saber o que fazer nas mãos da equipe. E à medida que a pessoa fala assim, olha, eu vou fazer isso e eu acho que isso vai ajudar a resolver. Você acha que isso vai ajudar a resolver? Beleza, eu vou monitorar o resultado. E você coloca à disposição dessa pessoa os resultados que ela está gerando. E o fantástico que, quando a gente leva o problema para a nossa equipe, e, né, geralmente a nossa equipe está ali mais perto do problema, então vai ter soluções até mais ricas, talvez até soluções mais simples e mais fáceis e mais baratas de serem implantadas, mas muito mais do que isso, fecha muito bem com o que você está falando, Rafael. Eu acho que a palavra é comprometimento. Quando a gente Exato. fala com o outro, então qual que é o nosso problema? Como é que você sugere que a gente resolva? Como é que você sugere que a gente passe a ter resultados melhores?
né, a pessoa está comprometida com a solução daquele problema, com a implementação daquela ação. Eu acho que essa daí é uma mágica fantástica, né, para a gente conseguir obter resultados com as nossas equipes. Exatamente. Então, olha só, toda empresa, o resultado dela é fruto de uma cooperação em torno de um objetivo. É uma operação conjunta. Então, quando você coloca os indicadores à vista, todo mundo pode ajudar todo mundo. Então, a transparência, ela tem essa riqueza ainda, né? De você dar a oportunidade de todo mundo ajudar todo mundo. E quando você compartilha os resultados, aquilo tem que ser celebrado, cara. Sabe? O gerente hoje, que trabalha dentro junto com essa metodologia, ele tem que aprender a gostar de ver as pessoas dando certo. Então, celebrar esses resultados é fundamental. As pessoas precisam aprender a valorizar, entender onde está o problema para atuar, mas tem que entender quando está dando certo e valorizar. Essa energia positiva ela é fundamental para que a gente crie o engajamento e o alinhamento das pessoas em torno disso. E um ponto final que eu sempre oriento aos meus clientes, que é o seguinte: quando os resultados começam a sair, de alguma forma, esse resultado também tem que ser compartilhado. Que seja participação, que seja em festa, churrasco, de alguma forma, as pessoas têm que entender que aquele resultado deles está sendo devolvido de alguma forma para eles. Eu acho que isso é fundamental, né? Então, assim, se a gente puder resumir, a gente tem que ter gente boa, preparada e querendo participar, né, do processo. Tem que ter isso enquanto cultura organizacional, essa disciplina e aceitação do erro, o não apontamento de dedo para pessoas, mas para entender que as pessoas são importantes para o processo. E as pessoas têm que se sentir importantes e têm que se responsabilizar. Porque tem muitos lugares também que as pessoas não estão nem aí. E esses caras não servem, né? Tem que ter foco no que importa. A gente não tem que fazer uma série de ações. A gente tem que prestar atenção em alguns pontos que eles foram identificados e diagnosticados como pontos de atenção. É ali que precisa ser trabalhado se a gente quiser atingir aquele resultado. Os ciclos são curtos. A gente não trabalha mais com ciclos de 2 anos, 3 anos de planejamento. Você define um objetivo de até 1 ano e os ciclos têm que ser, no máximo, trimestrais. A cada trimestre, a gente tem que criar a rotina de reuniões diárias ou até semanais, né? Mensalmente, a gente tem que fazer uma revisão e a cada trimestre a gente faz um novo ciclo de OKRs, um novo ciclo de novos resultados, né? Nova pactuação de metas para a gente poder caminhar naquela direção. Equipe alinhada, reuniões frequentes, né? E transparência. Então, esses são os 7 princípios que a gente tem que seguir se a gente quiser trabalhar bem, né, com OKRs. Fantástico, Rafael. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu e toda a equipe da Universidade do Gerente somos gratos pela sua participação, por você ter compartilhado esse conhecimento conosco e com a nossa audiência. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado a todos, espero que passem aí a utilizar esse conhecimento que o Rafael compartilhou conosco, com o conhecimento da OKR, para que você possa gerar mais e melhores resultados com a sua equipe. Sim, e só um recado final, né? Isso serve para, se você é estudante, você pode trabalhar um OKR para você, definir resultado para você, para que você se monitore. Isso serve para a empresa, isso serve para um setor empresarial, isso serve também para territórios. Essas ferramentas, eu também sou consultor de desenvolvimento, eu aplico isso muito para territórios e funciona muito bem. Por exemplo, eu fui consultor há pouco tempo, ano passado eu trabalhei muito lá no estado de Sergipe, para as governanças de turismo, sabe? E aí, quando eles têm aqueles grandes projetos, que Sergipe tem que ser um centro frequentado pelo Brasil e todo e no mundo, né? Aí eu chegava para ele e falava, beleza, e o verão? O que vocês têm de projeto para o verão? Isso é o OKR, percebe? A gente conseguir reduzir o foco para um próximo evento. Se a gente fizer bem o verão, o carnaval vai ser bem feito. Se a gente fizer bem o carnaval, a Páscoa vai ser bem feita. Se a gente fizer bem a Páscoa, percebe? E assim a gente vai trabalhando. É a decomposição, né, de um grande objetivo lá da frente em pequenos passos
em algo que a gente possa fazer e possa entregar agora, né? Exato. Para amanhã, para a semana que vem. E fazendo bem, repetidamente, alguma coisa, você cria uma marca forte. É assim que as coisas funcionam. Fantástico. Pessoal, para Não é quem isso? tem interesse, então, na implementação do OKR para territórios, clica aqui em cima que vai ter um vídeo específico também com o Rafael, obviamente, sobre o OKR para desenvolvimento de territórios. Muito obrigado, Rafael. Obrigado a todos. Esperamos por vocês nos nossos outros vídeos aqui da Universidade do Gerente. Muito obrigado. Um abraço.